Eu costumo dizer que eu sou médico de máquina. Mesmo, tá, gente? Ó, a gente está falando, nesse caso aqui, a gente está falando de um motor Elétrico, né? É um motor elétrico onde tem a... Na medicina não tem endoscopia? O que é endoscopia? Não é uma câmera que entra, vai fazer uma inspeção visual, filmando. A gente tem uma endoscopia industrial. A gente faz isso em redutor. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pô de Prosa. Nós estamos aí no episódio de número 23. 23. Beleza, Show de bola. Para quem disse que não daria, estamos aí, né? Mais uma vez aqui com uma equipe de peso. Para falar a verdade, este episódio ele é o episódio mais esperado, né? Um dos episódios mais esperados. Nós vamos abordar aqui um tema que há algum tempo nós falamos aqui que iríamos trazer. Para ser mais específico, foi justamente naquele episódio que o Rogério Martelli esteve aqui conosco. Nós falamos que ia abordar assuntos aí voltados para a área da manutenção preditiva, mas enfim, não vamos dar spoiler agora não, porque tem muita coisa vindo por aí. Seja muito bem-vindo, César. Seja muito bem-vindo, Edgar. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos trocar uma ideia aí, né, Edgar? Chegou o episódio que a gente queria, né? Para falar um pouquinho, né? Das nossas experiências aí, das ferramentas de manutenção. E estamos aí para bater um papo de 1 hora aí, bem produtivo, né? Ainda mais com os gigantes da manutenção aí, que é o César. Que a gente tem o prazer de trabalhar junto aí e aprender dia a dia com ele, né? E é difícil, né, cara? Conseguir a agenda aí com o César aí não foi fácil, não. O César tá empurrando a gente aí. Eu não vou falar empurrando com a barriga, porque não fica legal, mas o César tá aí já tem um tempo já, a gente tentando a agenda com esse cara. Toda vez tô viajando. Pra falar a verdade, as fotos dos status aí do César é só assim, tô indo ali, né, César? Tô indo ali, né? As fotos aparecem lá e lá eu ponho, né? Todo artista tem de ir aonde o povo está, né? Isso é uma frase que eu coloco lá e a outra que eu falo pelas estradas do Brasil afora, né? Isso aí, os homens que constroem o Brasil, né? Tem que ir visitar os clientes, entender os clientes, buscar ajudar os clientes aí no que eles precisam, né? Então, isso a gente não faz à distância, né? Então, tem que sentar lá, entender as dores do cliente e ver aonde que a gente pode cooperar para o aumento do resultado operacional desses clientes, né? Como que eles dizem no Brasil afora, né? O mineiro gosta de prosear, né? Tem que ir a lá gente vai prosear com o cliente. Por isso que é o Pô de Prosa. O cliente está lá esperando a gente chegar e resolver. A gente, não, vamos sentar um pouco aqui, vamos conversar da máquina aí. Um dedo de prosa. Um dedo de prosa. Tem um cafezinho? Um dedo de prosa ao pé da máquina. Aí o bate-papo no pé da máquina ali, a gente entende da máquina do cara, sabe o que ele precisa, né? Tá lá batendo uma prosa, um pô de prosa, né? Mas perto da máquina, né, gente, tem o ser humano, né? Então tem hora que a gente pega um ser humano que está mais para baixo, o cara tem uma confiança, aí a conversa até rola para outro lado. Tem determinados clientes que a gente vai, conversa começa até de outro lado. O cara brigou com a mulher, brigou com o filho, não sei o quê, não sei o quê. Então, vai trocando essa ideia aí, no final, volta pro foco, que é a manutenção, e no final costuma sair coisa boa. Tem que ser assim mesmo, né, César? Porque quando a gente é acionado, né, pode saber que o negócio não está bom lá para o cliente, né? Então, produção parada, né? Cobrança da diretoria. Muito forte, né? Então, muitas vezes a gente chega ali, talvez o cara já sabe até a solução que ele vai dar, né? Mas a gente chega ali para isso mesmo, ter um bom ombro amigo, né? Conversar, até aí, você descansou, você almoçou hoje, cara, né? Para quebrar aquele clima ali e tornar aquela situação ali que é crítica, né? Numa coisa mais leve, numa coisa mais amiga, para a gente, no conceito de tudo, é colocar a máquina novamente em operação, né?
Ou seja, Essa que é a ideia. então se prepara, porque esse episódio aí promete. E esse episódio ele está sendo patrocinado pela Vital Automation, uma empresa especializada em automatização para adequação aí da indústria 4.0. A empresa ela tem uma proposta de pegar de ponta a ponta processo aí de apontamento de horas, abertura de não conformidade, tudo de uma maneira bem automatizada. Se você precisa aí automatizar os seus processos, conta aí com a Vital Automation. Eu tenho certeza que eles vão dar aí uma assistência bem bacana para você. Eu gostaria que você assistisse este videozinho aqui. A falta de automação faz com que sua empresa perca tempo e eficiência com processos manuais dispendiosos, falhas humanas, retrabalhos, pouca visibilidade e pouca informação para a tomada de decisão. Tudo isso impacta em custos e na eficiência do seu negócio. Torne sua gestão industrial mais eficiente com a Vital Automation. Uma plataforma feita sob medida para a sua indústria, com 3 módulos 100% integrados e alinhados com as práticas de melhoria contínua. Através da gestão da produção, é possível criar e planejar ordens de produção, seus itens e operações. Também acompanhar a execução no chão de fábrica, os status e pendências, gerar relatórios de esforço, produtividade, modos de falha e muito mais. Além disso, possuímos tecnologia de sensores IoT e drivers de comunicação para integração e medição automática dos status das máquinas, quantidades e ciclos produzidos, obtendo dados confiáveis e em tempo real. O gerenciamento de manutenção auxilia na criação e acompanhamento de planos preventivos de forma digital, criação de checklists, apontamento de ocorrências e eventos corretivos, criação e gerenciamento de ordens de manutenção e geração de relatórios e cálculo de indicadores automáticos para uma manutenção baseada em dados. Tem mais! Nosso sistema também incorpora dados de máquinas automatizadas ou de nossos sensores IoT para monitoramento de parâmetros críticos e controle preditivo de seu processo em tempo real. E a gestão da qualidade ajuda a ter o controle de qualidade de forma digital e facilitado. Criar e acompanhar não conformidades, documentações, calibrar instrumentos, criar planos de ação e checklists para garantir altos padrões no seu processo. Todas estas ferramentas permitem um controle mais eficiente, reduzindo custos e retrabalhos, além de garantir mais disponibilidade ao processo e qualidade aos seus produtos e serviços. Transforme agora mesmo a realidade do seu negócio com a Vital Automation. O futuro da indústria em suas mãos. Neste vídeo, olha só, Vital Automation. Seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, Regis, mais uma vez, pelo convite. Estamos aí para trocar uma ideia aí. Nós vamos fechar o ano com esse ou não? Exatamente, fechar o ano com esse. Aí eu já espero que você que está aqui nos assistindo, né, tenha passado aí um bom Natal. Exatamente. E já está se preparando aí para as festas de final de ano. Nós estamos gravando aqui hoje no dia 26 de dezembro de 2024. É um prazer ter vocês aqui conosco também assistindo e dando audiência aí para o Pô de Prosa, né? Eu tenho certeza que a festa aí vai ser muito boa, né, César? Entra lá e Dá um senta o like. dedo, né? Senta o dedo. Compartilha, né? Dá um like aí para a gente ajudar as pessoas, né, que vivem esse meio da manutenção, né? Até um ponto de apoio, talvez alguma coisa que a gente faz aqui pode mudar lá a manutenção que ele tem na planta, né? Alguma coisa que a gente vai ser interessante contar, que também vê as histórias, né? Que o César aí deve ter mais de milhões para contar aí. Não, o bom de trazer o César porque tem história, né? O César. Tem história. E são histórias reais, causos vividos, né? Ô César, mas vamos iniciar aqui. Eu sei que eu sempre gosto dos conceitos das coisas, porque quando nós estabelecemos os conceitos, a gente meio que nivela o assunto, né? Ótimo. E quando nós falamos sobre manutenção, o conceito de manutenção ele acaba sendo um pouco mais amplo, né? Porque
a manutenção ela vai dividindo também em tempos aí, momentos em que se deve fazer essa manutenção. Eu queria que você, assim, já agora no começo, primeiro mostrasse para a gente o que de fato é manutenção e por que a manutenção ela é tão necessária. Eu estava vendo um videozinho, só para a gente ilustrar aqui, e o videozinho estava falando, né? Quando que nós temos que fazer a manutenção? Será que, de fato, a manutenção ela tem que ser feita só quando, de fato, o equipamento quebra? Que tipo de manutenção é essa? Existe alguma manutenção que a gente vai fazer antes do equipamento quebrar? Será que existe uma manutenção, então, que eu posso fazer de uma forma programada? Assim, meu equipamento nem precisa quebrar para isso. Não, eu já vou fazendo ali, vamos dizer assim, um check-upzinho e tal. Mas conta isso aí para a gente. Existe? Não existe? Como que é? Não, existe sim. Eu acho que a manutenção ela é um assunto bem amplo, né? E eu costumo dizer que manutenção é o departamento mais importante das empresas. Vai gerar polêmica aí nos comentários, mas eu costumo dizer isso. Eu dei uma palestra uma vez no Senai, lá em Anápolis. Então é um polo industrial bastante forte lá em Anápolis. E minha palestra era uma segunda-feira, 7h. Aí eu já pedi para pôr no slide lá, já primeiro slide lá, manutenção. Então já colocou lá manutenção, eu já entrei no palco agitado para levantar a galera, segunda-feira, 7h, né? O auditório estava cheio. Eu falei, gente, eu vim dar uma palestra aqui, o departamento mais importante das empresas. Começou aquele zum, 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 né? Zum, 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 zum. Aí eu falei assim, quem discorda? Aí levantou lá, não vou aqui estender muito, mas levantou um lá de uma empresa montadora de veículos, beleza? Levantou um outro lá de uma empresa farmacêutica, levantou um outro lá de uma fábrica de papel. Foram outros, mas eu vou resumir nesses 3. Aí eu perguntei, a montadora nasceu para quê? Para montar veículos. A farmacêutica para quê? Produzir insumos para a saúde. A papeleira, produzir insumos de papel, né? Vários tipos de papéis. Aí eu fiz a pergunta. A montadora monta um veículo se não tiver manutenção? A farmacêutica produz um remédio sem manutenção? A papeleira produz um papel sem manutenção? Não produz. Então, a manutenção tem um papel muito importante no processo produtivo. As empresas nasceram para produzir. Elas não nasceram para dar manutenção, mas elas não produzem sem manutenção. Por isso que eu trago para o conceito da minha área, que é o departamento mais importante. Por quê? Se não tiver manutenção, não tem produção. Se não tiver produção, não adianta, não tem cliente. Então, é uma roda, né? Mas, voltando à sua pergunta, são vários tipos de manutenção que a gente tem. Então, a gente começa com a manutenção corretiva. O que é a manutenção corretiva? Quebrou, conserta. Eu vou corrigir uma falha. Então, quebrou, conserta. Qual que é o impacto disso na produção? Eu parei minha produção. Quebrou lá, eu não estou sabendo o que quebrou. Eu vou ter que abrir lá um motor, eu vou ter que abrir lá o redutor, eu vou ter que abrir lá a bomba para entender o que aconteceu para dar manutenção. Então, esse tipo de manutenção ele vai demandar mais tempo de máquina parada e meu custo vai ser mais alto. Porque é máquina que vai ser parada na emergência, então eu tenho que voltar à produção. Então, eu vou ter esse tipo de manutenção aí com um custo muito elevado. Um segundo tipo de manutenção que a gente tem é a manutenção preventiva. Preventiva, qual que é o conceito? Troca com tempo independente do estado. Um exemplo que eu posso dar aí, que a gente faz aí com frequência, é no carro da gente. A troca de óleo é uma troca preventiva. Eu troco com tempo, a cada... Era 5.000 quilômetros com os óleos minerais, agora com os óleos sintéticos, esses carros mais novos falam em 10.000 quilômetros, ou 7.000 quilômetros, ou 6 meses, ou seja, troca com tempo independente do estado.
Evoluindo na manutenção, a gente tem a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é o quê? Condição. Eu monitoro condição. Então, eu vou monitorar a condição do equipamento, eu vou monitorar a condição do componente e vou programar uma intervenção que, querendo ou não, vai ser uma manutenção corretiva, que eu vou corrigir uma falha, mas eu vou fazer isso de forma programada. Então, eu posso sentar lá com o meu pessoal de produção e falar assim, ó, tal equipamento está precisando de manutenção. Então, eu vou fazer tudo programado. Vou dar um exemplo aqui de um motor elétrico. Tem que trocar o rolamento de um motor elétrico. Então, nós vamos fazer tudo programado. O que eu preciso para trocar o rolamento? Eu preciso dessas ferramentas, eu preciso desse material, eu preciso dessa mão de obra e preciso dessa estrutura. Na hora que eu falo estrutura, uma ponte rolante, ou um guindaste, ou o que for. Então, eu faço de forma programada. E tudo de forma programada sai mais rápido e sai mais eficiente. Então, essa que é a ideia. Daí a gente pode evoluir para outras manutenções. Uma que se chama proativa. Proativa é o quê? Trabalha a causa. Se eu começo a monitorar uma máquina e essa máquina apresenta determinado nível de problema, eu estou monitorando lá, por exemplo, uma falha de rolamento, que eu citei o exemplo da falha de rolamento, fiz o planejamento, fiz a corretiva, que é trocar o rolamento. Mas daqui a 6 meses ele dá o mesmo problema. Então eu estou pegando o problema com bastante intensidade, numa frequência mais estreita, eu posso fazer uma proativa. Por que esse rolamento está danificando? Ele está danificando por lubrificação? Uma coisa é você pegar o defeito. Outra coisa é você investigar a causa desse defeito. Então, a peça lá, ela é um dedo duro. Ela deixa marcas, ela deixa condições lá que te indicam qual que é o problema. Ah, o problema aqui foi uma lubrificação. Então, nós podemos estudar a lubrificação, ver o intervalo, ver o lubrificante, ver a quantidade. Então, a gente pode fazer uma proativa, ou seja, trabalhar a causa. Esse rolamento está falhando aqui por lubrificação. Vamos mexer na causa? A causa é lubrificação? O que é? Vamos trocar o tipo de graxa? Então, ali eu fiz uma proativa. Então, a proativa é a gente trabalhar a causa do problema. A proativa ela não vai atuar não somente na questão da preditiva. Ela vai atuar em todos os tipos de manutenção. Ah, eu tenho um equipamento ali que não é importante no meu processo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa lâmpada do escritório. Queimou a lâmpada aqui, nós chegamos para trabalhar. A lâmpada vai impedir a gente de trabalhar? Não vai. Então, eu vou fazer uma corretiva, vou pedir para trocar a lâmpada. Amanhã de manhã chegamos de novo para trabalhar, a lâmpada queimou de novo. Vai impedir? Não vai impedir. No terceiro dia, opa, essa lâmpada está queimando com bastante frequência. Uma lâmpada dessa, para durar 10.000 horas, ela está durando 2 horas. Ela está queimando com bastante frequência. Então, vamos analisar a causa. O que é analisar a causa? Vamos chamar o pessoal da elétrica, vamos ver se tem uma conexão mais frouxa, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é fazer uma proativa. Ou seja, eu vou trabalhar a causa do problema. Então, a proativa, ela trabalha em todas. Vai depender da situação que você precisa. Então, todo elemento de máquina onde que tem defeito, ele tem um histórico, né? Onde que a gente vai achar a falha. A gente tem 3 tipos de procedimento. Um, só trocar o que quebra. Que é o mais caro. O que é o mais caro, que para a produção, pega você aí nos feriados. Opa, deixa o feriado, final de ano, longe disso aí, não escuta isso não, equipamento, senão o equipamento quebra. E aí acionou, tem que ir, né? Ou aquele que você monitora, né, ali as frequências de falha, e tem essa agora de investigar por que quebra, né? Em 6 meses quebra um rolamento, você vai ver, tem uma passagem corrente na base. Exatamente. Você tem um tranco que você dá na máquina que ali causa um desgaste na axial, né, na radial, e aí você vai monitorando. Então, hoje, as empresas tá indo muito para essa área de investigação, né, de fazer as ferramentas de gestão de manutenção, né, o PCA, né, que a gente fala tanto aí, para a gente estar tratando esses conceitos de manutenção. Agora, quando vocês falam sobre a manutenção, perdão, nós temos algum equipamento, nós temos algum método de diagnóstico, né? Como que nós vamos diagnosticar, por exemplo, será que todas as vezes que eu vou
para dar manutenção na máquina? Quais que são os sinais que essa máquina está dando? Será que é necessário realmente que o primeiro passo que eu vou dar é abrir a máquina? Existe dentro dessa gestão da manutenção, existe ferramentas de diagnóstico? Dentro da manutenção preditiva, o que é uma manutenção preditiva? É uma manutenção que monitora a condição. Então, dentro da manutenção preditiva, nós temos várias técnicas. Várias técnicas. Por exemplo, uma análise de óleo é uma manutenção preditiva. Ou seja, eu vou monitorar a condição do óleo e ver como é que está o nível de contaminante, se tem algum contaminante de desgaste, se tem algum contaminante por água, como é que está a condição daquele óleo, é uma preditiva. Uma análise de óleo é uma preditiva. Uma termografia, uma imagem térmica do meu painel elétrico é uma preditiva. Um ultrassom que eu fizer num eixo é uma preditiva. E o que o pessoal direciona muito, mas que não é tão somente, a análise de vibração é uma técnica que está dentro da manutenção preditiva. Então, ela é bastante amplamente usada aí no mercado, né? Então, é uma técnica que monitora a condição através do monitoramento de vibração das máquinas. Então, com a análise de vibração, a gente pode identificar qual o componente, qual o problema que tem no seu equipamento. Então, a manutenção preditiva, por análise de vibração, o conceito inicial é monitoramento de uma amplitude de uma determinada frequência. Então, cada componente que tem ali dentro da máquina vai gerar uma frequência. Então, a gente tem que monitorar qual que é a amplitude. Eu costumo comparar a manutenção preditiva com a medicina. Então, o que você faz? Então, a gente vai conversar com alguém que é de outra área, que não é da área de manutenção. Você trabalha com o quê? Eu costumo dizer que eu sou médico de máquina. Então, comparando a manutenção preditiva com a medicina, a gente não vai ao médico, o médico não chega lá e fala o seguinte: eu vou te desligar aqui, vou te dar uma anestesia, vou te desligar, vou te abrir e vou ver como é que estão seus órgãos. Ele não faz isso. O que o médico faz? Ele faz exames. Então, por exemplo, um exame de sangue, eu comparo com a análise do óleo. Um exame de pressão, eu comparo com a análise de vibração. Na medicina não tem endoscopia. O que é endoscopia? Não é uma câmera que entra, vai fazer uma inspeção visual, filmando. A gente tem uma endoscopia industrial. A gente faz isso em redutores, faz isso em rolamentos de grande porte, faz isso em mancais. Motores elétricos. Né? Em bombas, a gente faz isso, que é uma microsonda que entra e faz a inspeção. O médico não vai lá e põe um termômetro e vê se você está com febre. A gente tem nosso pirômetro lá, nós temos a nossa câmera termográfica. Então, a manutenção preditiva, ela se equivale muito com a medicina. Então, o objetivo final dela é o quê? Dar um diagnóstico de condição. A única diferença que tem entre a medicina e a mecânica é que o paciente da medicina pode te ajudar falando onde está doendo. E a máquina não te fala onde está doendo. Você tem aí que o cara descobrir. tem que descobrir. Você tem que né? descobrir. Você está lá num redutor com 6 rolamentos, 10 engrenagens de âmbito, de número de dentes, você tem que saber todas as frequências de cada passagem de um elemento rolante, de um dente de engrenagem, de qual eixo que é. Então, o bom doutor de máquina, né, ele primeiramente ele tem que, quando ele vai usar um método, né, de análise de vibração, de análise de óleo, ele tem que saber, vou analisar o óleo o quê? A oxidação, contaminação, ele tem que saber qual o material, por exemplo, do mancal, da bucha, que está ali. Porque a hora que ele fizer lá a análise do óleo, ele vai ver que aqui, ó, esse material aqui é do mancal. Então, ele já tem um desgaste. Aí ele vai para a análise de vibração. Qual que é a frequência de rotação? Qual é a frequência de rede? Qual é a frequência de passagem de barra? Ó, isso aqui, eu tenho um probleminha na passagem de barra. Aí ele vai para a temperatura. Qual que é a temperatura do lado
oposto do acoplado e do moinho, né? Então tem diferença por causa de ventilação, ambiente. Então tudo ali tem que ser monitorado. Então o cara, para ser um bom doutor, né, um cirurgião de máquina, ele tem que descobrir, né, o que a máquina quer fazer por ele, falar. A máquina conversa com a gente brinca aí nos clientes que a gente chega lá e põe a mão na máquina, né, e começa a tipo trocar aquelas sintonias, né, com a máquina, mas a gente sabe conversar com a máquina, né? A gente põe a mão lá na máquina, ela não vai te responder, mas alguma coisa ela vai te mostrar que você vai já ter um caminho certo para seguir. Isso aí que o Edgar falou vem de encontro ao conceito, né? O conceito de quê? Evolução de um parâmetro. Não adianta eu chegar hoje numa máquina, lógico que a gente vai ter referências, a gente tem normas que a gente segue, a gente tem referências, mas a gente não pode falar. Então eu chego num motor hoje, chego numa bomba hoje, ela está rodando lá a 80 graus. Beleza. É muito ou é pouco? Em primeiro momento a gente vai achar que é um número, vamos falar assim, de alerta. Mas se essa bomba tem 1 ano que ela roda a 80 graus, por isso que é um acompanhamento ao longo do tempo, é tendência. Então, voltando até para o conceito de medicina, a gente vai ao médico, desde criancinha, não é? O médico vai lá, mede seu peso, seu filho lá, minha filha, meu filho, suas filhas, filho do Edgar. Quando nasce lá, tem que ir lá no médico, lá o médico fala assim, ganhou 2 quilos e cresceu 20 centímetros, beleza, está dentro da curva. Tem que ter a curvinha, né? Então, o médico vai acompanhando, a gente não pode ficar trocando de médico toda hora. Como é que está aquele parâmetro? Então, hoje, os laboratórios de sangue aí que a gente tem, outro dia eu fiquei até assustado, olhando meus exames, tem o meu histórico desde 2009. Então, o médico tem a tendência, como é que está o colesterol do César hoje? O colesterol do César está X. Quanto que estava em 2009 que ele tinha 10 anos, 12, 15 anos a menos? Então ele vai tendo uma evolução e a manutenção preditiva é isso. Evolução de um parâmetro ao longo do tempo. O cliente liga lá, vem cá, vamos dar um laudo numa máquina. A gente pode laudar a máquina e ver o problema, mas o certo é acompanhar isso ao longo do tempo. Mesmo porque, por exemplo, aí eu vou ver se eu estou compreendendo aqui. O diagnóstico ele não é conclusivo em si. Ele é conclusivo. Ele é sempre associativo. Então, por exemplo, você pode olhar, por exemplo, fazer análise do óleo, que é um diagnóstico. Aí você pode analisar esse óleo, mas avaliar junto com a temperatura. Então, ou seja, ele é associativo com outros fatores. Dentro da manutenção a gente chama análise multiparâmetros. Então a gente não controla só um parâmetro. Mesmo bater na tecla, é a mesma coisa da medicina. Se o médico olhar para você aqui e falar assim, você vai ter que operar amanhã, você não vai com confiança. Mas se você levar todos os exames, quanto mais exames você fizer, você vai ter mais informação, o médico vai ter mais informação para ser um laudo. Então, dentro da manutenção, a gente chama de multiparâmetros. Então, a gente cruza informações. Está tendo uma frequência de engrenamento. Frequência de engrenamento que está tendo um contato metal com metal das engrenagens. Como é que já está tendo desgaste? Vamos pegar o óleo, vamos ver o nível de ferro. Se a engrenagem for de bronze, vamos ver como é que está o nível de bronze. Então, você vai associando as informações para dar o laudo. Então, quanto mais exames você tiver, mais assertivo vai ser seu laudo, mais conclusivo e assertivo vai ser seu laudo. Agora, uma outra questão, e aí eu preciso que você nos conte as experiências de estrada, né? Quando você chega para fazer aí, vamos dizer assim, fazer a sua consulta, consultar as máquinas ali, examinar a máquina, o que normalmente você encontra? Essas informações, o pessoal tem coletado? Por exemplo, o pessoal tem sido diligente? Ô César, aqui a máquina ela tem 25 anos, está aqui os dados, a última manutenção dela foi nesta data, está aqui o histórico de... O que é comum de se encontrar aí? A manutenção preditiva, vamos trazer aí com foco bem forte em análise de vibração,
é uma técnica, vamos falar assim, relativamente nova. Vamos falar assim, de 30 e poucos anos para cá que ela começou a dar uma crescida. Então, tem um mercado ainda de médias empresas, de pequenas empresas, que ainda não entraram nessa onda. Eu tenho um documento nacional, que é o documento da Abraman, até deve sair esse 2025, saiu o documento. Se eu não me engano, posso errar para lá para cá, mas a parte de análise de vibração, que eu estou dando foco aqui, 30 e poucos % das empresas no Brasil, elas têm a prática de preditiva por análise de vibração. Ou seja, vamos arredondar para 40%, tem 60% do mercado que ainda não pratica. Isso aí. Por quê? Porque quando isso começou, isso era muito caro. Isso era muito caro. Uma diária de análise de vibração era caríssimo. O equipamento, por que era caríssimo? Porque você tinha falta de mão de obra e os equipamentos eram absurdos. Tudo importado. Hoje nós temos diversos produtos nacionais, produtos bem mais econômicos que atendem uma demanda. Mas criou-se esse dilema, manutenção preditiva, quem faz são as grandes. E não é. E isso é papel nosso aqui, falar sobre isso e mostrar que isso hoje é outra realidade. É outra realidade. Se sua empresa, amigo, está trabalhando na parte de corretiva, pense em mudar. Pense em mudar. Às vezes a gente vai em algumas empresas e o cara fala assim, não, mexer com isso não, eu não cheguei nem na preventiva, eu estou na corretiva. Então não é uma escada que você tem que sair da corretiva, passar para a preventiva, para chegar da corretiva para a preventiva para a preditiva. Não é uma escada. Você não tem que subir esse degrau para chegar lá na outra. Você pode fazer esse bypass. As três podem correr ao mesmo tempo junto. Você pode fazer esse bypass e esse bypass vai te ajudar a entregar resultado. Porque a corretiva, repetindo, gente, ela é muito cara. Ela é muito cara. Você fez uma pergunta aí, é até bom relatar, o César começou aí, né, falando que só 33% das empresas praticam a manutenção preventiva. A gente que vive aí o Brasil todo girando aí, ajudando a dar a solução, né, de problemas aí em planta, essas coisas, a gente encontra muito disso ainda, sabe, Regis? Você chega numa empresa de grande porte ou pequeno porte, o cara não tem nem um relatório de uma preventiva, uma corretiva que ele fez, eles acham, é só trocar peça, entendeu? O César falou que aí uns 15 anos atrás, né, mais ou menos, a gente chegava para o cliente e falava, certo você fazendo nesse motor aqui é uma análise de vibração. O cara assustava, não mexe com a análise de vibração, não. Aqui tem que rodar, não está quebrando, vai embora. Por quê? A análise de vibração no passado era questão de dinheiro, né? Então era muito caro. Uma diária aí você pagava, na época, aí, quase o preço da manutenção da máquina. Mas foi importante isso acontecer. As escolas de análise de vibração é muito poucas, né? A gente não encontra muita escola aí. A gente tem a referência lá em Itajubá, FUPAI, o Márcio Tadeu, né? Tadeu. Um mestre dos mestres de análise de vibração. O filho dele acompanhou o Fabiano, né? Acompanhou o pai e faz um grande trabalho lá. A gente vê aí que a agenda desses caras também não tem agenda não, né? Porque ele vai dentro das grandes empresas fazer os treinamentos. Mas a gente vê que hoje, como a gente é analista de vibração há muito tempo, hoje a análise de vibração está muito mais visível, né? Você vê mais profissional, você vê mais aparelhos adequados, você vê monitoramento online, que está ajudando muito, né? Mas ainda existe muita empresa, e não só de pequeno porte, mas grande porte, que o custo da análise de vibração é cara, né? Entre aspas, para aquele setor de manutenção. Eles são mais guardar a verba para fazer a corretiva que fazer a preventiva. Né? É questão de cultura, né? Então, a gente tem que tentar mostrar, e a gente procura fazer isso, mostrar o valor que isso entrega. O valor que isso entrega. Então, se a gente chegou lá, fez uma análise de vibração, fez um diagnóstico lá de um rolamento, ou de um desalinhamento, ou de um desbalanceamento,
A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se essa máquina sua quebrasse, o que ia acontecer? Quantas horas você ia ficar parado? Ah, eu ia ficar parado aqui 8 horas. Pô, 8 horas. O que você produz? Ah, eu produzo aqui tal produto. Qual que é o custo? Qual a quantidade de produto Você deixa de produzir. você deixa de produzir? Ah, eu deixo de produzir aqui 100 toneladas. Pô, quanto que é a tonelada do seu produto? Ah, vamos dar um exemplo, é R$1.000. Se o cara deixou de produzir 100 toneladas a 1.000, a tonelada são 100 mil. Quanto que Já seria? pagou o analisador? Ele paga um analisador, o operador. ele paga um ano de contrato. Então, é entender o valor, não o preço. Porque máquina, eu costumo dizer, o caro é máquina parada. O caro é máquina parada. A manutenção, o investimento em manutenção, ele se faz necessário, ele se paga muito fácil. É você trabalhar essa conta do lucro cessante. Qual que é o lucro cessante aqui? Ah, aqui foi o lucro cessante. Algumas fábricas aqui perto da gente, aqui, fábrica de cimento, já tem N casos aí de história, de falar lá que o lucro cessante aqui, ó, a perda de produção aqui, o lucro cessante aqui, é coisa de 3, 4 milhões num dia. Sim. Então, é pensar como investimento, não como custo. César, você tem assim, né? Você também, Edgar, né? Só para que a gente consiga esmiuçar um pouco mais, algum caso que vocês já tenham vivido ou que talvez conheça, né, de onde foi implementado, por exemplo, pelo menos que seja um monitoramento, sabe? Opa, a gente saiu dessa condição e estamos nessa condição. Talvez, se vocês tiverem dados assim como financeiro mesmo, a gente saiu de um custo financeiro de tanto com máquina parada, mas hoje com a implementação de monitoramento, por exemplo, ou até mesmo através dos métodos aí de análise de vibração, a gente saiu disso para isso. Rez, números, é difícil, porque cada empresa que a gente está atendendo tem um produto, e um produto, uma produção, e com custos diferenciados, né? Mas eu costumo dizer, isso aí, o retorno de investimento, aí de em preditiva, vou fazer um investimento aqui num coletor, num técnico, ou num contrato de preditivo, que eu vou contratar uma empresa. Eu falo com você, um laudo assertivo, ele paga alguns anos de contrato. Vou dar um exemplo numa siderúrgica. Eu cheguei numa siderúrgica para fazer uma análise, o pessoal montou um redutor novo, reparado, montou um redutor reparado, o gerente de manutenção me ligou e falou: César, faz uma análise para mim aqui de assinatura desse redutor. Fui lá, fiz a análise lá, entrei lá, é um lugar lá de difícil acesso, entrei lá, fiz a análise, subi e falei assim: ó, sua máquina está ruim. O cara queria me bater. Sua máquina está ruim. O engrenamento está batendo, não sei o quê. Chegou o superintendente da empresa. Foi numa sexta-feira. O superintendente da empresa veio. Sexta-feira à noite, reunião lá na sala de controle. Superintendente. Diretor, superintendente, gerente de manutenção, o gerente da oficina central, todo mundo lá. O pessoal não pode. Falei, vão lá embaixo, eu vou mostrar para vocês. Liguei o aparelho lá, falei assim: na hora que entrar o material para laminar, presta atenção nessa frequência aqui. Levei lá o gerente da oficina central, o cara que falou: não, eu dei manutenção, não pode.
Eu dei manutenção nessa máquina, não pode. Levei lá. Ele viu, nós subimos, voltamos para a reunião e falou assim, realmente está com problema. Aí o pessoal, César, qual que é a solução? Nós precisamos rodar até sábado, meia-noite. Domingo é a parada da planta. Mas até sábado, meia-noite, essa máquina não pode parar. Era sexta-feira à noite. Eu falei assim, ó, com esse material que está laminando, eu não posso garantir, não. Você não tem um material mais leve, um material mais macio? Eu não entendo nada de processo, mas eu usei esse termo. Você não tem um material mais leve, mais macio para laminar? O pessoal olhou lá e falou assim, esse aqui deve ser. Eles pediram para mim, então vamos fazer o seguinte, eu quero uma medição de hora em hora. Eu entrei dentro dessa empresa na sexta-feira, 4h30 da tarde, eu saí sábado, 11 horas da noite. Eles arrumaram um colchonete para eu dormir na sala de controle. Mas de hora em hora eu tinha que ir lá fazer a medição. Então conseguimos levar essa máquina. No domingo tiraram, substituíram o redutor. Na segunda vão para a oficina central. A engrenagem estava folgada. Se roda, se continua rodando, não tivesse feito a análise de vibração de assinatura, eles não estavam desconfiando de nada, eles queriam ter uma assinatura inicial. Ia quebrar, ia parar a produção por alguns dias. Imagine uma siderúrgica parada alguns dias, uma laminação de uma siderúrgica parada. Então, são valores fora da nossa realidade como pessoa, né? Não tem como a gente colocar na ponta da caneta, né? Mas o prejuízo de produção e gerencial lá daquela empresa é grande, né? É gigante. É muito dinheiro envolvido. Resumindo, se você consegue fazer o monitoramento, se você consegue fazer um acompanhamento, você já está lucrando. O César comentou muito bem aí, né? Sobre a identidade da máquina, né? A assinatura da máquina. A gente fala a primeira análise para a gente ter um parâmetro para começar a analisar dali. E na maioria das vezes, né, acontece isso, né? Eu também tive uma experiência aí muito grande numa empresa responsável pelo eletropetróleo, né, que transporta o petróleo. E aí ele tinha feito uma manutenção num concorrente de uma máquina da fabricante e a gente foi lá fazer o startup dessa máquina. E a hora que partimos a máquina começou a vibrar e vai frequência para lá, frequência para cá. Eu fui lá e fiz a identidade, né, ali o inicial da análise de vibração que estava naquele momento. Colhi os dados e aí cheguei para a gerência lá, né, hoje é um amigaço meu aí, que os clientes viram amigo nosso, né? A gente vai almoçar na casa dos caras, sai de noite com a família, né? Para comer um churrasco, tá? E aí a gente, fazendo a análise de vibração, falei, infelizmente, pelos índices de vibração aqui, a análise de corrente da sua máquina, tem uma barra trincada no seu rotor. Aí o cara desespera, né? Desespera, voltei de manutenção agora, como que uma barra dessa trincada, não sei o quê e tal. Assim, na minha experiência de manutenção, você tirar a capa de segurança de cima das barras? Não, então provavelmente está trincado. Edgar, continua essa história, mas assim, porque pode ser que as pessoas não estão familiarizando. Quando você fala barra, só para a gente contextualizar. A barra, né, uma barra é um equipamento, um elemento, né, de um rotor de gaiola de esquilos, né, onde tem... É de esquilos mesmo, tá, gente? A gente está falando, nesse caso aqui, a gente está falando de um motor elétrico, né? É um motor elétrico, onde tem a parte estatórica e a rotatórica, né, que a rotatória a gente chama de rotor, e lá existe barras, né, da gaiola de esquilo, onde que vai fazer ali o campo magnético vai fazer o rotor girar. Então, na análise de vibração, né, por análise de corrente, né, tem um processo muito bacana, né, César? O César está até me ajudando a montar um material aí bacana para um futuro treinamento. Ele passou uns arquivos dele lá para mim que vai dar para fazer um trabalho muito bom. E aí eu falei com o gerente da planta que a máquina dele, que tinha voltado de manutenção, estava com a barra trincada. E ele não acreditou.
Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, para partir essa marca não parte e vai embora. Só que essa frequência, essa vibração vai só aumentando, vamos monitorar, igual o César fez. E estamos lá monitorando, enquanto isso, nós convencemos ele de fazer um rotor novo. Só que na época, um rotor novo desse era 380 mil, né? Como que o cara fazia um rotor novo de uma máquina que voltou na manutenção, né? E ele acreditou na gente, provamos para ele, e ele comprou o rotor novo. E aí essa máquina foi, a amplitude só subindo, e eu pensei, não, isso é desbalanceamento, não adianta balancear. Não adianta fazer isso, isso é barra trincada. Aí a gente também fica na expectativa, né, César? Pô, eu tô falando com todo mundo que é barra trincada, o cara tá investindo 380 mil. Se ele desmontar essa máquina e não for barra trincada, eu tô enrolado. Aí, né, deu a parada dele, nós fabricamos um rotor, logicamente, por uma análise de vibração e um processo, a gente viu qual peça que estava ruim, que é o rotor, e mandamos fabricar. Também é isso que é importante na preventiva, você entender qual peça que está dando aquela frequência, aquela licitação do defeito da máquina. A hora que abriu a máquina lá, cara, aí tiraram o rotor, aí os caras não tem trinca nenhuma, não, tiram a capa de segurança aí, o anel, os famosos anéis Slim, né? Aí tem um processo de tirar, né? Capa de tubo gerador, tem muito Indução. aí vai por indução magnética, vai, dilata, tira a capa. E lá dentro, 3 barras trincadas. Eu tinha dado lá de 3 a 4 barras trincadas na análise, né? Que a gente faz lá. E aí tinha as 3 barras trincadas, cara. E aí, é a mesma coisa de ser campeão de alguma coisa, sabe? O cara olhou pra mim, porra, bicho, você é bom mesmo. Mas isso que você falou aí é interessante. A gente que é analista, que está lá para dar um laudo, na hora que a gente vê um defeito, na hora que a gente descobre o defeito, para a gente é um prêmio. É uma medalha. É um prêmio. Classifiquei para as Olimpíadas. O grande problema disso é você comunicar esse defeito para o cliente. Porque é um mérito você descobrir o defeito. Mas conforme o nível do defeito, o estado do defeito é uma grande dor de cabeça para o nosso cliente. Eu tive um caso interessante numa fábrica de cimento. Tinha um técnico lá da empresa trabalhando e eu fui lá fazer uma visita. Ele assim, sentado assim à mesa assim, analisando lá os espectros, né? O espectro, o que é, gente? O espectro em análise de vibração é o eletrocardiograma do médico. É aquele gráfico todo doido lá que a gente tem que analisar e dali a gente tira uma conclusão do que está provocando a vibração. E eu tô lá em pé, assim, atrás do técnico, assim, conversando com o gerente de manutenção, e eu corri o olho no computador dele, assim, vi um defeito de rolamento. Nítido. Repetindo, né? Pra gente que é analista, a gente pegar um defeito é muito bom. Eu cutuquei, assim, o rapaz e falei assim, nó, que defeito, hein? Ele olhou para trás, assim, e falou assim, o problema é aonde que é, César. Aí o gerente de manutenção já veio. Aonde que é? Aonde que é? Rolamento principal do forno. Nossa. Do exaustor do forno. É o que tira o calor do forno lá. Agora eu confundi se era ventilador, se era exaustor. Mas era do forno. Ai, meu refratário. O gerente de manutenção só falou assim, César, a minha parada é daqui a 45 dias. Se vira para deixar essa máquina rodando nos próximos 45 dias. Aí eu já estava em pé, na hora que ele falou que a máquina que era, a criticidade que era, eu sentei para ver qual que é a amplitude, né? Não falei que a análise de vibração é a evolução de uma amplitude? Na hora que eu olho os níveis, bastante crítico. Eu falei com ele assim, não dura 45 dias. Ele falou, se vira. Sentei de novo lá e estão olhando. Consegue parar essa máquina? Ele pegou e ligou para o supervisor de manutenção. Fulano, vem cá.
fulano chegou lá, tô precisando parar essa máquina. Ele chamou o cara do controle. Não, umas 6 horas a gente consegue segurar essa máquina. Só que 6 horas a gente não troca um rolamento. O rolamento era um rolamento de 260 milímetros de furo. Nossa. Era capaz de nem ter o rolamento lá no estoque. 260 milímetros de furo. Aí chamou o supervisor, sentei com o supervisor. Ele falou, César, o que você está querendo fazer? Aí nós pegamos que o defeito era em BPFO. Gente, BPFO é a pista externa do rolamento. É onde que o elemento rolante gira no rolamento. Defeito no BPFO. Eu falei assim, nós vamos abrir esse mancal, um mancal bipartido. Nós vamos abrir esse mancal, vamos pegar essa capa do anel externo, vamos dar um giro nela de 180 graus. Ou seja, o defeito, até por questões do peso, o defeito vai ficar na zona de carga, normalmente embaixo. Nós vamos pegar essa capa que está embaixo e vamos rodar ela, que é a parte estacionária do rolamento, que é o anel externo, que roda é o anel interno. Vamos pegar essa posição que está embaixo e vamos colocar em cima. Deu um giro de 180. 180 graus na capa. Vocês conseguem fazer isso aí em 6 horas? Sim, vamos fazer. Fizemos em 4. Turma boa de serviço lá. Fizemos em 4 horas. Acompanhamos a máquina. Nível de vibração caiu, porque a parte do defeito foi para cima. Então o rolamento aqui em cima passa mais folgado, aqui embaixo passa carregado. Então aqui em cima. Então o defeito na pista estava aqui, julgamos aqui para cima, então não ia provocar mais problema. Rodamos 45 dias. Nos 45 dias começou a manutenção. Fomos lá ajudar eles a fazer a troca. E o gerente da manutenção falou assim, eu não saio daqui enquanto eu não ver esse rolamento. Enquanto eu não ver, porque eu não acredito que nós paramos aquele dia lá, que você estava... E ficou lá. Na hora que tirou o rolamento, nós só viramos a capa dele assim, olhamos, tinha uma broca de todo tamanho no rolamento. Esse cara passou a investir não só em preditiva, mas ele evoluiu a condição dele. Nos equipamentos críticos, ele ganhou base para investir. Começou a investir em monitoramento online. Então, a gente tem 2 tipos de monitoramento. O offline, que a gente chama de offline, é o que? A gente vai com frequência determinada no equipamento. A cada 15 dias, a cada 10 dias, a cada 30 dias, a gente vai ao equipamento e faz análise. Hoje em dia, nós temos sistemas que fazem monitoramento online. É tempo real. Eu preciso ver agora, 8 horas, 19 minutos e 30 segundos, eu preciso ver como é que está. Você vai ter o gráfico lá de como é que está a condição do equipamento. Máquina parada e máquina girando. Máquina parada, máquina girando. Então, hoje, evoluiu muito essa parte de sistema, essa parte de equipamento. Para quê? Para que você, companheiro, que não tem a parte de manutenção preditiva, pense em investir. Pense em investir nisso, que isso, uma análise, um diagnóstico, um reparo que você evitar, com certeza vai pagar todo o investimento. Agora, quando nós falamos de análise de vibração, vocês pincelaram aqui, né, soltou um pouquinho, então a gente consegue pegar falhas em rolamento, nós conseguimos pegar em barra trincada, em motores elétricos, que mais que a gente consegue... Vamos lá, de forma bem... Tudo que se movimenta. De forma bem genérica. Os principais defeitos aí no parque industrial. Com a análise de vibração, a gente pega desalinhamento, desbalanceamento, folga, defeitos de rolamentos. Aí, defeito de rolamento, na análise de vibração, a gente consegue definir em qual componente do rolamento tem um defeito. Então, eu citei um exemplo agora de BPFO, que é a pista externa. Então, no rolamento, nós temos 4 componentes. Nós temos o elemento rolante, o anel interno, o anel externo e a gaiola. Então, com a análise de vibração, cada componente gera uma frequência, a gente consegue pegar. Então, rolamento. A parte de engrenagens também. A gente pede defeitos de engrenagem. Então, eixo arqueado. Oi? Eixo arqueado. Né? O eixo
forçado. A parte de bombas também, passagem Palheta, né? passagem de palhetas, a parte de motor elétrico também, a parte de barra, a parte de defeito elétrico, né? defeitos elétricos também. Então, Assim, tudo que gira, a gente dá conta de achar um defeitinho com a análise de vibração, né? O segredo é entender a máquina, né? Qual a frequência daquela máquina, né? Pegar a Exatamente. rotação, trocar para pegar a rotação e transformar em frequência. Aí você vai ver a frequência, tudo está em questão do giro, né? Aí você acha a frequência de rotação e depois você vai multiplicando ali pelo número de engrenagem, dentro de engrenagem, número de esfera de rolamento. E aí você vai dando conta de achar as frequências que você tem que monitorar. Não é que aquela frequência vai estar ali que é um defeito, né? Ela pode ser uma amplitude de nascença da peça mesmo. Agora, entendeu? beleza. Então vamos lá. Eu tenho que Porque, saber aonde que vai estar a análise de frequência vibração eu não defeito. conheço nada. Então, beleza, nada, zero. Quando eu vou iniciar essa minha busca, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Não sei, ô, Rez, ou não? aí que eu tenho 35 anos que eu mexo nessa área. Já passou muita gente comigo. Graças a Deus, muita gente já evoluiu, começou a trabalhar comigo, evoluiu. E eu sempre bati na tecla com essa turma. Qual que é o conceito? Eu falei no começo do nosso podcast. É a evolução de uma amplitude, evolução da amplitude de determinada frequência. Eu tenho visto aí alguns clientes que eu visitei aí, algumas pessoas fazendo análise de vibração. Qual que é o rolamento? Não sei. Qual que é o número de dentro da engrenagem? Não sei. Qual que é o diâmetro da polia? Não sei. Qual que é a correia? Não sei. Sei. Então, Qual a rotação da sua máquina? Não eu sei. preciso saber o que tem ali dentro para eu saber qual que é a frequência daquilo ali. Então, se o conceito não é a amplitude de uma determinada frequência, Tá, beleza. então eu preciso saber dos componentes. Aí eu vou saber a frequência de cada um. Eu sabendo, então, a amplitude, Não, a amplitude nós vamos medir. você vai medir. Nós precisamos saber quais são os componentes. Quais são os componentes. Beleza. Porque a amplitude vai variar, por exemplo, se eu estou com o meu... a barra do meu rotor está trincada. Uhum. E aí, beleza, esse rotor ele tem um rolamento. Essa amplitude da barra e a amplitude do rolamento, ela diferencia? São frequências distintas. Então, cada componente ele vai gerar uma frequência. Ok. Então, a frequência de barras lá tem uma regra para a frequência de barras. Entendi. A frequência de rolamento tem uma regra para a frequência de rolamento. Então, cada componente gera uma frequência. A frequência vai estar ali. Inicialmente, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Isso, Tipo assim, não... Por O exemplo... que eu estou avaliando? O que você está avaliando? Não, eu tenho uma suspeita que pode ser que esse rotor Por ele exemplo, tem uma barra trincada. Então, eu já vou iniciar... o redutor é o melhor equipamento para você aprender a análise de vibração, né? Um multiplicador, um redutor. Porque você tem que saber quantidade de eixo, se é 2, se é 3 eixos, você tem que saber quantidade dentro de cada engrenagem, você tem que saber qual o tipo de rolamento em cada um. E aí o analista hoje, por isso que é coisa, o analista mesmo, antes dele meter o aparelho na máquina e analisar, pegar resultados de amplitude e frequência, ele tem que pegar um manual, verificar ali o tipo de rolamento, Exatamente. tentar achar a frequência. Eu ligo para o César e digo, César, problema de gaiola, qual a frequência do rolamento, tal. É isso aqui da rotação, pronto. Ele já me falou que se eu pegar uma frequência daquela ali, é gaiola. Porque para cada rolamento pode ser que tenha uma... Para cada rolamento tem uma frequência. Cada Tá de rolamento. brincadeira. Cada Porque rolamento. ali é um cálculo matemático, né? Então ele vai variar de acordo com o ângulo, de acordo com o diâmetro, de acordo com o número de elementos rolantes. Então hoje, dentro dos sistemas de preditiva, nós tem sistema que tem 30 mil, 40 mil rolamentos cadastrados. Cada rolamento tem uma frequência. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha no software. Então, o Regis me chama para fazer uma análise de vibração lá na máquina de biscoito. Você tem uma fábrica de biscoito, não vou fazer lá. Eu vou falar, Regis, qual que é o número dos rolamentos? Qual que é a sua máquina primeiro? É um ventilador que sopra no forno para aquecer lá o biscoito. Beleza.
Qual que é o rolamento? Tem polia? Tem. Qual que é o diâmetro da polia? Então, nós vamos calcular tudo. Nós vamos pegar no software. Nós vamos criar uma base de dados. Eu não falei que é o acompanhamento de uma tendência? Nós vamos criar uma base de dados. Então, eu já vou com os pontos definidos de medição na sua máquina. E eu vou fazer a medição. Fiz a medição. Todos os pontos. Aí nós vamos... Não é o acompanhamento ao longo do tempo. Mês que vem, eu vou ter um laudo aqui. Sua máquina tá boa. Mês que vem eu estou de volta aqui, tá, Regis? Que eu estou acompanhando a vida da sua máquina. Então, mês que vem eu estou de volta. Então, o ponto aqui que eu medi que estava 1, esse outro mês aqui está 1 de novo. Beleza, Regis? Mês que vem eu estou de volta. Então, nós vamos acompanhar a vida da sua máquina. Então, o software ele gerencia a tendência. Então, todas as medições ficam registradas. Então, vai chegar um ponto lá que sua máquina começou a evoluir. Esse César mediu 1 aqui, 6 meses medindo 1. De repente, essa máquina sua subiu para 4. Opa! Sua máquina está 1. Ela sobe para 4 de uma vez só. De um mês para o outro, ela subiu para 4. Ela está com um problema mais grave. Então, eu tenho que investigar qual que é esse problema. Sua máquina aqui é um desbalanceamento. Deve ter passado sujeira, o rotor está sujo. Vão abrir o rotor aqui, vão soprar aqui um ar comprimido, vão limpar, passar uma espátula lá, de repente você agarrou algum material. Opa! Sopramos o rotor aqui, ó. A vibração baixou para 1 de novo. Opa! Então, quer dizer, você vai controlar a vida da sua máquina ao longo do tempo. É diferente de você apagar um incêndio. Muita gente no mercado trabalha apagando incêndio. E liga pra gente, desesperado. Quebrou. Minha máquina está vibrando. E não fez acompanhamento. Até esses casos de Natal aí, vou contar um caso rápido aqui. A minha esposa trabalha no comércio. Teve determinado dia lá que o cliente ligou. Dia 24, ele me ligou 3 horas da tarde. César, estou precisando de um profissional para embarcar numa plataforma que o cliente está assim, assim, assado. Me dá o nome de um profissional seu aí que eu vou pedir passagem. Falei, anota aí. César Luiz Ferreira Sena. Você que vai? Eu falei, meu querido, dia 24 de dezembro, 3 horas da tarde, onde que eu vou achar um cara para viajar amanhã cedo? Hoje é noite de Natal, meu querido. Ele falou, beleza, então. Eu já estou pedindo sua passagem. Na época, viajar pela Pampulha. Amanhã, às 8 horas da manhã, o voo sai. Beleza. Minha esposa trabalhando no comércio. Nessa época, ela trabalhava no Shopping Cidade. Fui buscar minha esposa. Parei lá, minha esposa entrou no carro. Pôs a mão assim, esticou a mão. Graças a Deus, acabou. Eu falei, acabou para você. Para mim, começa amanhã às 8 da manhã. Então, profissional de manutenção. Mas por que tem essas emergências? Porque às vezes o cara não acompanha ao longo do tempo. Na hora que a vibração é o seguinte, a vibração ela vai evoluindo. Às vezes ela é imperceptível no tato. Você tem que estar monitorando, você tem que estar com equipamento. Na hora que você começa a perceber, vou falar com vocês, gente, a vaca já está no brejo. Já está atolada mesmo. A vaca já está no brejo. Então, por isso que é importante acompanhar. Hoje tem sistemas aí muito simples e que entregam um resultado fantástico. Hoje tem sistemas sem fio, comunicação, Wi-Fi, na nuvem. Aonde você estiver, você faz análise. Então, tem muita coisa boa. E hoje, numa condição comercial, que eu garanto para vocês, bastante interessante. Barata, né? Em questão do que ela pode... O resultado que entrega. Entregar o resultado. Cara, que aula, hein? Mais um pouquinho, não começamos, não falamos nada ainda. Não falamos nada. Falamos aqui bem genérico aqui, né, Só para Regis? falar, acabar o César ali, invista. Se você quer passar Natal e o Ano Novo em casa tranquilo, invista em preventivo. Não fala olhando para mim, não. Fala olhando para aquela câmera ali. Para você que quer passar o Natal e o Ano Novo em casa, invista em preventiva, né? Porque aí você vai monitorar o seu equipamento e vai agendar suas manutenções antes do Natal e do Ano Novo. E dá certo.
Nem Natal, né? Porque o Natal agora é só 2025, né? Mas se você já sofreu no Natal, não sofra no Ano Novo, não. Ainda temos aí 4 dias aí que pode fazer um diagnóstico da sua máquina. Salvar o Réveillon. Parar ela, fazer uma manutenção programada. Mas se for preciso também, gente, Tamo aí, Tamo né? aí, né? tamo aí. 24 Agora, horas. olha só, a gente pode fazer um negócio aqui legal. Conta pra gente, deixa nos comentários aí os seus apuros, as emergências que vocês também já passaram. Comente aí, deixa aí nos comentários, conta um pouquinho da sua história para nós. Aqui o Edgar contou um pouco das histórias, o César também nos contou um pouco das histórias vividas. Isso aqui, aí. assim, é só Isso é um bate-papo um final de ano, bate-papo. né? É porque tem mais história aí. Tem bastante. Né? Inclusive vocês aí que estão assistindo, né? Vocês podem falar lá, ó, César me salvou tal dia, num problema assim, assim, assado. Edgar me salvou tantas vezes. Então, pegando um gancho aí que o César falou, vocês perguntou por mim por que eu trouxe um sucatão aqui comigo, né? Mas Até achei que ele não ia mostrar. eu vou mostrar porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, não, 15 anos é pouco ainda, né? 2006. 20 anos. Uns 20 anos atrás eu conheci o meu amigo César, né? Ele prestava serviço para nós em análise de vibração. E esse cara, a minha empresa adquiriu os aparelhos de análise de vibração. Então ele começou aí a me ensinar análise de vibração e ele falou uma coisa comigo. Você quer ser diferencial no mercado? Você tem que entender de análise de vibração. Com um profissional que entende de análise de vibração, ele... Então, hoje eu fiz uma correria danada, eu sabia que esse aparelho aí, que ele me ensinou há 20 anos atrás, estava com um colega meu, e eu corri atrás dele, e eu trouxe o original, o primeiro aparelho de análise de vibração que o César me ensinou a utilizar ele, né? É um SKF, né? Isso aí revolucionou a análise de vibração. O doutor pegou ele na mão assim e falou assim, quer ver o que está na tela? Pô, aí tem esses... Aí Esse aqui tem história, tá? Aí eu peguei ele assim, olhei para a telinha bonita, só. É bonito o negócio. E até funciona, ó. Mas agora não vai dar para funcionar, não, mas só para ver que veio aquele gráficozinho bonitinho, um tantão de pauzinho lá, assim, falei, e aí, o que é isso? Aí ele falou, ó, isso aqui é análise de vibração. Estuda isso aqui, você vai ser um profissional diferenciado. E aí ele começou a me explicar, aí na próxima vez que ele veio, porque ele que fazia as análises de vibração nossas, né, César? E aí a próxima vez eu já encostei nele, da terceira vez eu já falei com o meu chefe, assim que esse cara pisar aqui, eu tô com ele aqui, cara. E ele lá na sala de teste, analisando, eu em cima dele, aprendendo, aí aprendi análise de vibração, aprendi a balancear. Altas histórias, né, César? De complexo, motor com rolamento em cima, mancal embaixo. Mas se hoje eu sou um cara que entendo de análise de vibração, foi por causa desse cara e por causa desse cara aqui. Esse foi o primeiro equipamento que ele pegou na mão e falou assim, olha aí para você ver, você quer ver? Ele fala assim, porque a analista de vibração tem o seguinte, está analisando e não deixa ninguém ver, não. Aí você fica lá assim, fala assim, você quer ver? Ele falou comigo. Então eu estudei análise de vibração, tá aqui, Os olhos ó. chegam até a brilhar em Quem não quiser acreditar, pode vir aqui procurar eu, que esse aqui é o primeiro aparelho de análise de vibração que o César me passou e eu fiz a análise de vibração. E esse aí, quando eu já tava lá com o Edgar, já é de uma segunda geração já, tá? Ou terceira, tá? Eu acho que essa aí era a terceira, né? Eu comecei com o Palomar. Palomar era uma empresa que fabricava os equipamentos, o software, depois a SKF comprou essa empresa. Depois virou um CMVA 10, depois virou CMVA 55, e esse aí já é um 65. Então, só aí vocês calculam aí para saber quantos anos que tem, né? E essa aí revolucionou o mercado, né, César? É uma ferramenta que se paga muito fácil. Tranquilo. É uma ferramenta que entrega resultado. Você vai 200 mil num analisador de vibração, mas te entrega resultado. Não, e hoje em dia não é nem isso, não. Hoje em dia está muito fácil. Hoje nós temos, Tem muito aí, né? Hoje nós temos sensores aí, que a gente fala da indústria 4.0, sensores que fazem muito próximo do que um analisador faz, com um centésimo do valor de um coletor. Então,
Tecnologia está aí, gente. A gente tem que evoluir. Eu já estou com idade, cabelo branco, tal. Mas a gente tem que... Tem gente que é meio resistente à tecnologia. E a gente não pode ser resistente à tecnologia. Nós temos que acompanhar. Essa semana mesmo, lá no trabalho, lá o pessoal falou que precisava medir um deslocamento. Foi legal, foi Precisava legal. medir um deslocamento. O pessoal não mediu o deslocamento. Eu peguei um sensor que eu tenho em cima da minha mesa, um sensor desse tamanhozinho assim, ó, tamanho de uma caixa de fósforo. Falei, você não conseguiu? Eu consigo com esse aqui. O cara estava com um coletor de idade de vibração e ele não conseguiu. Ele conseguiu medir deslocamento, mas a faixa de frequência que ele precisava, o coletor dele não entregou. Eu, com a caixinha de fósforo em cima da minha mesa e com o meu celular, eu falei, eu vou lá medir para você. Então, a gente tem tecnologia. Então, é aquele recado que eu dei no começo. Não é mais o caro que era antigamente. Hoje está muito viável isso aí. Meu conselho para vocês, invistam em manutenção preditiva por análise de vibração. Você vai ter controle da condição dos seus equipamentos na palma da mão. Muito bom. Muito obrigado, César. Eu que agradeço. Conta com a gente. Muito obrigado. Acho que a gente tem que repetir mais e Não, com certeza. o pessoal tem que dar sugestões lá. Pô, fala mais disso, Exatamente. fala mais É disso. isso aí que a gente está Então, precisando. hoje nós falamos aqui de manutenção preditiva, aqui uma hora e pouco já, de forma bem, vamos falar assim, bem genérica, né? Não conseguimos, o tempo não dá para a gente aprofundar. Mas se for preciso, de acordo com a sugestão da turma aí, para uns, isso aqui pode ter sido básico, tenho certeza, muita gente está com o pé nas costas nisso aí, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também que está começando nisso aí, que precisa ter mais informação de balizamento, né? Então, o público é bastante eclético, né? Vai ter gente muito experiente, mas vai ter gente também que precisa dessa base. Então, a gente pode ir trabalhando aqui no Pô de Prosa, né? Exatamente. De acordo com as sugestões da turma aí. Então, com certeza. Comente Se ficou lá, alguma né? dúvida tal, pode deixar nos comentários, a gente envia aí para o César, envia para o Edgar. E A gente vai estar junto lá com certeza. no link, né? Exatamente. Estamos à disposição. Isso aí, muito obrigado, César. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Eu já quero pedir para vocês que comente. Então, deixa aí nos comentários as suas experiências também. Compartilha este vídeo, manda para um maior número de pessoas que você conhece e curte, né? E, principalmente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Pô de Prosa. Nós temos muita visualização e o pessoal não está se inscrevendo no canal. Se inscreva para que você receba, para que você possa receber aí as notificações em primeira mão. Assim que a gente lança já os vídeos, chega para você. E a gente tem um compromisso aí de estar colocando conteúdo novo no canal aí toda semana, a cada 12 dias aproximadamente. Então, se inscreva aí no canal. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, Até pessoal. a próxima, Obrigado. pessoal. Valeu.